dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, dizer que estamos em um dia chuvoso é chover no molhado, desculpe o trocadilho, porque nós vamos ter dias chuvosos pelo menos até agosto. Então, é necessário que nós nos adaptemos a isso, porque, como eu costumo dizer, se você tivesse ingressos para o lançamento do filme mais esperado do ano, podia chover meteorito que você ia estar lá no horário, né? Quanto mais para o nosso Deus. Então vamos orar e nós já vamos dar a nossa atenção à página 299, onde nós paramos a nossa lição 17. Hoje vamos para a parte B, aula 36. Oremos. Deus querido, nós agradecemos pelo privilégio de estar aqui mais uma vez para louvar o Teu nome, mas em particular numa manhã de domingo, na escola bíblica dominical, aprender da Tua palavra e que nós possamos realmente, ó Deus, sair daqui edificados, porque o objetivo da Tua palavra é transformação e possamos cada dia ser mais transformados à imagem do nosso Senhor, mais do Teu Filho. Abençoa o nosso tempo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, nós estamos na página 299, entendendo a disciplina bíblica. Então, nós já vimos o que significa a palavra disciplina, ok? Disciplinar fielmente, treinar, educar, corrigir o seu filho de maneira agradável ao Senhor é uma expressão de amor bíblico. É também um passo de obediência de sua parte, proporcionando direção de Deus ao seu filho. Então aí vimos o que significa a palavra disciplina, ponto 1, por que a disciplina é necessária, e agora chegamos ao ponto 3, como e quando a disciplina deve ser aplicada, ok? Se por um acaso você perdeu a primeira aula, eu acho extremamente necessário, na verdade eu acho necessário você assistir qualquer aula que porventura você tenha perdido, mas se porventura você perdeu esta primeira aula em particular, pais atuais e pais futuros são as duas importantíssimas. Vamos lá, irmãos. Os pais devem administrar a disciplina em amor, seguindo o exemplo da disciplina amorosa que Deus aplica aos seus filhos, visto que a disciplina bíblica tem o propósito de produzir um caráter semelhante ao de Cristo. Os pais devem agir da seguinte forma, como nós vamos ver. Provérbios 13, 24, para iniciar nossa leitura de textos hoje. Sem microfone. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Completamente contrário, na contramão da ideologia moderna, não é isso? Como então nós devemos agir? Letra A. Pedir a sabedoria de Deus e estudar a sua palavra diligentemente, enquanto tomam decisões a respeito dos detalhes da disciplina. Determinar diretrizes simples e claramente definidas, assim como Deus fez ao guiar o seu povo. 2 Timóteo 2,15, muito conhecido. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E Gênesis 2, 16 e 17, como Deus dá diretrizes de como ou porquê ele iria disciplinar e o que deveria ser obedecido. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, meus irmãos, duas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, engasguei com ar. Em primeiro lugar, sem uma boa compreensão bíblica, o pensamento do mundo ganha a nossa mente. Nesses dobradinhos de anos que a gente tem de ministério, irmãos, a gente vê claramente que às vezes a gente tenta orientar uma pessoa, por exemplo, sobre esse fato da disciplina física. Eu já tive irmãos que falaram assim, a linha que você segue só ensina a bater em criança. Não foi nada disso que a gente ensinou, mas a cabeça da pessoa está tão fixada com a ideologia moderna, né, que quando a gente ensina o que está na Bíblia, aquele que nega a vara seu filho o odeia, está em Provérbios, está na sua Bíblia também, mas a cabeça da pessoa está tão programada com a ideologia moderna, com a psicologia moderna, que você fala uma coisa, você fala alhos, a pessoa entende bugalhos, certo? Você fala mamão, ela entende picanha, é coisa completamente diferente.
Então, por isso que o primeiro ponto é você precisa ter uma mente bíblica, uma mente conhecedora da palavra. Essa segunda coisa, meus irmãos, é importante também pelo seguinte, existe uma enorme diferença entre a disciplina justa e a injusta. A justa é aquela que a criança sabe que ela está fazendo alguma coisa de errado. Então vamos lá, você pegou o seu filho riscando a porta do seu carro, né, desenhando "Eu amo papai" na porta do carro, certo? Não tem como você disciplinar essa criança, especialmente se ela for muito pequena, eu me refiro, porque ela não tem cognição de saber que ela está fazendo alguma coisa errada. Para ela riscar na parede, riscar na porta, né, do seu Ford Fusion 2020, é a mesma coisa. Ela não tem essa, aqui é só pintar, né? Aqui, papai, eu escrevi na parede, papai pintou, né? Então depois ele pinta aqui também. Agora, se você avisou seu filho na parede, no carro, não importa, eu não quero você escrevendo. Você colocou, Gênesis capítulo 2, você colocou uma norma, certo? Obviamente, depende da idade, mas ele entendeu que há uma proibição ali, certo? Aí você vê, isso é tão interessante que tinha uma certa criatura que está atrás daquele computador lá, que em casa, tem uma foto dele escrevendo na coluna e olhando para mim assim. Como quem diz, fui pego, e agora, né? Aí nós fizemos um acordo com ele, você vai desenhar só nessa coluna, né? Com ele funcionou, com o terceiro era mais fácil pendurar quadros e fingir que era obra de arte, porque, nossa, aquela casa lá ficou o ó do Borogodó, né? Mas teve disciplina, porque também foi avisado aquilo ali, tá? Essa foto aí quando ele era bem pequenininho, depois eu publico na próxima aula para os irmãos. Ele está ali, não. B. Explicar com clareza os padrões de conduta baseados na Bíblia para evitar confusão ou mal-entendidos, certo? João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O padrão, meus irmãos, que nós colocamos para os nossos filhos, também tem que ser baseado na palavra, tá? Não vai ter versículo na Bíblia, não escreverás nas paredes da casa. Claro, mas você tem princípios gerais que você mostra para ele do porquê que ele vai ser disciplinado, porque está em desobediência primeiro a Deus e não só a você. C. Explicar as bênçãos da obediência, bem como a disciplina e as consequências decorrentes da desobediência, certo? Então tem muitos textos aqui, vamos escolher um, irmãos. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ótimo. Provérbios 3,12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Lembre aos seus filhos que Deus usa provações para desenvolvê-los à semelhança de Cristo. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Muito bem. Seguindo adiante, meus irmãos, letra D, quando os filhos desobedecerem, explicar amorosamente e com exatidão de que modo eles transgrediram as Escrituras e como deveriam ter agido, visto que o propósito da disciplina é a restauração. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu quero destacar uma coisa importante, irmãos. Vocês estão vendo que nós estamos pegando em todo o curso versículos que normalmente as pessoas pensam que é para pregar para a igreja, para a vida cristã. Ora, a criação de filhos não é vida cristã? Eu lembrei que essa semana um amigo me mandou um texto para pregar no Dia das Mães. E eu já falei para ele que isso não é meu estilo, eu não comemoro data alguma em pregação. Pregação é feita para Deus, não para celebrar qualquer outra coisa. Mas ajudando ali naquela empreitada, eu falei para ele, você não vai encontrar uma passagem na Bíblia para pregar para o Dia das Mães. Você pode pregar uma passagem e aplicá-la às mães, independente do que for,
não querendo dizer que o texto fala sobre isso. O texto do nosso casamento foi em Efésios, quando fala sobre despojar-se do velho homem e revestir-se de Cristo. E o pastor Rubens, com uma bastante habilidade, nosso professor na época, aplicou a como isso vai ser vivido dentro do casamento. Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Gálatas capítulo 6, eu preguei alguns anos atrás, fala sobre confrontação no corpo de Cristo, mas também serve dentro, desde pequenininho. Porque se eu não ensino meus filhos que a desobediência deles é, em primeiro lugar, a Deus, eu estou ensinando apenas moralismo. A fazer o certo, mas não pelas razões certas, que são as razões do coração. As razões de um coração transformado pelo Evangelho. E os nossos filhos precisam ouvir o Evangelho em primeiro lugar, dentro de nossas casas e de nós, ok? Ainda dentro desse ponto, dessa letra D, irmãos, o ponto 1, de acordo com os níveis de maturidade e entendimento dos seus filhos, tanto em termos físicos como espirituais, encorajem-nos a descobrirem a solução de Deus para os seus fracassos e retornarem à prática da palavra. Não, encoraje-os, não, encorajem-nos, não. Encoraje-os a descobrirem a solução de Deus para os seus fracassos e retornarem à prática da palavra. Ensine-os a confessar os seus pecados ao Senhor e aos outros. Novamente, irmãos, tudo é vivência de vida cristã. E nossos filhos precisam aprender isso desde pequeno. 1 Coríntios 11, 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Em 1 João 1,9, um texto vai repetir-se ao longo da nossa lição, que fala sobre confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem, Tiago 5,16, confessa os pecados uns aos outros para serem curados, vai se repetir ao longo do nosso estudo, porque se o seu filho fez mal ao seu irmãozinho, além de pedir perdão a Deus, ele precisa pedir perdão ao seu irmãozinho, ou irmãozão, tanto faz, certo? A necessidade desde cedo ser criado neles. Número 2. A disciplina deve se tornar mais severa apenas quando for preciso evitar que o filho que não se arrepende chegue à destruição final, certo? A disciplina deve ser aplicada enquanto há esperança e com presteza. A demora na disciplina, irmãos, pode levar a um quadro que vai deixar uma cicatriz durante muito tempo, ou para sempre, certo? Provérbios 15:10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Então, se você está conversando com seu filho, não importa a idade, e você está duvidoso sobre alguma conduta, e você pergunta, filho, como é que está nessa área? Ah, está tudo bem. Meu amigo, a primeira coisa que alguém que está pecando responde é que está tudo bem, certo? Então, não está tudo bem. Está tudo bem como? Faça perguntas que sejam objetivas e claras, certo? Sobre o que você acha que está acontecendo naquela conduta dele. Então é aquela velha história, o menininho chegou em casa com uma borracha, né? Você comprou aquela borracha barata de 50 centavos, aí chegou aquela borracha dos Vingadores, né? Que custou R$30 e tal. Aí você pergunta, filho, de quem é essa borracha? Ah, meu amiguinho me deu. Ah, que bom, né? Ele é bem generoso. Segue o jogo. Não, não segue o jogo, não. Tem uma coisa muito errada aí. Parece um exemplo banal, irmãos, mas se você não perguntar realmente, número 1, essa borracha custou R$30 para alguém. E mesmo que o amiguinho do seu filho tenha realmente dado, ele não deve ter pedido permissão. Mãe, eu posso dar a minha borracha tão cara que você comprou para mim, para o meu amiguinho? Porque ele só tem uma branquinha de 50 centavos, estou com pena dele. Acho difícil que esse diálogo aconteceu. Ou ele não pediu permissão para dar, ou pode ser pior. Seu filho pegou, achando que achei no chão, coisa assim. Ah, pastor, o meu filho nunca faria isso. Você ainda está nessa? Você ainda está nessa de achar que seu filho está quase desencarnado, glorificado já? Meus irmãos, não há pecado que cada um de nós não sejamos capazes de fazer. Se as narrativas apocalípticas do mundo mostram uma coisa, que dadas as devidas condições de pressão e temperatura, o ser humano mata, se for necessário, para ele sobreviver. Não tem para onde. Então a gente tem que pressupor que qualquer coisa pode estar acontecendo naquele cenário e realmente investigar o que está acontecendo, certo? E acho que cada um de nós tem histórias
diferentes, né? Os mais experientes na paternidade e maternidade aí, que já passaram por isso, né? Muito bem. Número 2, a disciplina deve se tornar mais severa apenas quando for preciso evitar que o filho que não se arrepende chegue à destruição final. A disciplina deve ser aplicada enquanto há esperança e com presteza. Já lemos. Agora vem uma nota, irmãos, lá embaixo, importante. Quando seu filho escolhe não se arrepender, lembre-se de que durante o processo de disciplina você deve, 1, julgar a si mesmo biblicamente. Sempre é assim, né? Esse livrinho aqui não deixa a gente... Estou falando do meu filho agora, autoconfrontação. Mas sempre começa comigo. Eu não posso cuidar de ninguém se eu não estou cuidando de mim primeiro. Nesse ponto aqui, meus irmãos, a dinâmica espiritual é um tantinho egocêntrica, né? Mas primeiro eu tenho que examinar a mim mesmo. Para depois é a história de Mateus capítulo 7, irmãos. Primeiro eu vou ver, peraí, como é que está meu olho? Tem um cisco aqui sim. Então deixa eu tirar, e aí eu vou tirar o do meu irmão. Sempre assim. Então, número 1, julgar a si biblicamente. 2, perdoá-lo de coração. E 3, repreendê-lo em espírito de mansidão. Pastor, mas eu estava fumegando, saindo fumaça pelas ventas. Vai dar uma caminhada. Como diz um amigo meu, vai pescar. Ele diz que toda vez que ele está com vontade de estrangular um filho, ele vai pescar. A quantidade de peixes na geladeira mostra o quanto os filhos têm sido bonzinhos ou não. Não sei o que você faz para relaxar. Vai fazer, não se disciplina. Na verdade, irmãos, nós cometemos esse erro, eu já cometi com minha esposa. Com raiva, você não deve confrontar ninguém. Certo ou errado. Porque muitas vezes você vai confrontar e você, inclusive, está errado, né? Tem que se acalmar. Você tem que deixar o sangue esfriar, porque senão o discernimento vai pela janela. Certo? Precisa levantar a mão aqui, por favor, não é apelo. Quantos nós já não tivemos que depois pedir perdão ao nosso filho porque disciplinamos com ira e passamos do limite? Tá? Ninguém mandou ninguém pôr IML, ou pelo menos para o pronto-socorro, para o trauma, mas você bateu com um pouquinho mais de força do que deveria. Viu, pastor? Por isso que a Xuxa está certa. Não, ela não está certa, não. Essas são as exceções que nós devemos consertar com nossos filhos, inclusive com uma forma de ensinar também humildade e reconhecimento de erro. Letra A, agora fazendo detalhamento do ponto 2. A disciplina severa destina-se em especial aos filhos que exibem estutícia, certo? Aquela palavrinha difícil lá que significa tolice, né? Aquela esperteza carnal. Um filho que se comporta de modo estulto carece de entendimento e a gente vai descrever. Provérbios 14, 3. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. A estutícia, meus irmãos, ela é contrária à sabedoria bíblica, que ela vem de Deus, certo? O estulto, ele não é burro, não. Ele é sábio, eu gosto mais da palavra esperto, né? Ele é esperto para o mal, tá? Ele é esperto para negar o erro que fez e assim por diante, e se livrar, é claro, da pena, né? da condenação, da punição. Então vamos lá. Um filho que se comporta de modo estulto carece de entendimento e usa palavras perversas que resultam em contenda, ruína e difamação. Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Certo. Provérbios 10, 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Como os irmãos sabem, não dá para nós lermos todos os versículos, mas vocês veem que ótima base são esses versículos, né, para a nossa vida, não é isso? Só um minutinho, está tendo algum problema na gravação? É porque os ventiladores estão... Não, é porque você ligou numa tomada que não existe. Ajude aí, por favor. Acontece. Nossa, o público vai ficar um tempão sem ver o meu rosto. Que livramento. Seguindo adiante. 2. Mostra repetidamente a sua estutícia. Certo? Porque o que ele faz? Ele zomba do pecado.
e faz da prática da maldade um divertimento. 3, ele é explosivo e abriga a ira em seu coração. Tem a si mesmo como base de autoridade. Irmãos, tudo isso aqui criança faz, viu? Você está achando assim, não. Vasculha somente os mais antigos, os mais novos põem a barba de molho. Porque a criança, irmãos, a coisa mais simples de você comprovar é a doutrina do pecado. Você observar a criança, como ela age. Nós estávamos no grupo de vida essa semana, certo? E estava a Esther e... Era quem a outra criança mesmo? Sim, a Cecília, né? Irmãos, toma meu brinquedo, porque eu sou uma criança tão angelical, tão aqui. Não! Uma queria do outro que puxe para cá e tal. E você vê ali, pastor, você está chamando a filho dos outros de pecador? Meu irmão, são tudo filho de Adão e filho de Eva. Não salva um. Quanto antes você perder essa ilusão, melhor. Está ali na cara, meus irmãos. O lema, né, o slogan da criança é farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu. A criança assim, você tem muitas bonecas, me dá a minha e me dá a sua também. Eu não vou ficar compartilhando aqui as minhas coisas, né? É muito complicado, porque a criança é assim. Não é porque a criança é má, meus irmãos, no sentido do bandido e tudo mais, não. Ela está apenas agindo segundo a sua natureza, certo? É claro que a educação conserta, ajuda muito nisso daí. Mas uma verdadeira transformação só vem através do poder do Espírito Santo, como é na nossa vida. E pode começar sim em nossas crianças desde cedo. Olha o que ele faz também. Despreza a sabedoria e a instrução. Tudo isso mostra nesses textos de Provérbios, que a gente vai dar uma corrida aqui, certo? Odeia o conhecimento e não se deleita no entendimento, mas somente em revelar o próprio interior. Número 6. É arrogante e não tem cautela. Age em desonra, é enganador. Pastor, isso é muito forte. Está na Bíblia. Está aí todos os textos para você comprovar o que ela fala da nossa natureza desde a infância. E, finalmente, despreza a sua mãe, rejeita a disciplina dos pais e é motivo de tristeza para eles. Isso é o arcabouço geral de todo o mal de desobediência que os nossos filhos, como nós também, somos capazes. Por que é importante entender isso, irmãos? Porque se não entendermos isso, a disciplina não faz sentido. Disciplina só faz sentido se nós entendemos o erro, o dolo daquilo que está sendo feito pela pessoa. Bem, letra B. A disciplina mais severa administrada pelos pais é a vara. Provérbios 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Perceba, meus irmãos, o paralelismo judaico aí, muito bonito, né? Ele fala assim, olha, a vara é uma disciplina leve, que não tem nada a ver com, não é letal, não é fatal. Ninguém vai morrer por causa disso. Contudo, uma criança não disciplinada vai desenvolver certas sociopatias que podem, inclusive, levá-la ao túmulo. Isso no mundo antigo era em especial verdadeiro. Então, meus irmãos, olha, acho tão interessante. Ontem eu estava assistindo uma série de vídeos de um determinado pensador atual, que eu gosto bastante, e eu achei tão interessante como eles falam aquilo que a gente está falando na igreja há um tempão, alertando como que hoje há uma geração sem limites, uma geração que não valoriza. Os jovens, ele acabou de falar o que eu falei semana passada, eu assisti o vídeo ontem. A nossa geração, a juventude, é a juventude mais dopada que existe. Aí eu falei, rapaz, ele assistiu o meu EBD. Não, irmãos, isso é senso comum. Mas por quê? Ora, se eu não tenho preparo, não tenho casca grossa para enfrentar as dificuldades da vida, os nãos que a vida vai me dar, quando a vida bate, né, eu preciso amortecer isso. Toma aí um remedinho. Tem uma pílula para cada frustração humana. Enquanto isso, como é que o evangelho funciona? Olha o livro do Jerry Bridge. Confiando em Deus quando a vida lhe bate, lhe agride, lhe atropela, lhe trucida, sei lá que está no subtítulo, mas tudo está no mesmo aí. Ele já pressupõe, irmãos, que a vida vai fazer isso conosco. Porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a vida não é cor-de-rosa, ou azul bebê, se você preferir.
Há uns 7 anos atrás, irmãos, nós, por erro meu, nós perdemos um bichinho de estimação que realmente era muito, muito, muito querido na nossa casa. E foi muito triste. Eu fiquei muito chateado pelo meu erro, muito mesmo, e especialmente porque eu tive que levar, né, buscar meus filhos na escola, porque eu não ia ficar com o bicho morto em casa, e também não ia simplesmente eles chegarem em casa e dizer assim, ó, morreu, eu já enterrei. Aí eu peguei a Leila, peguei o Azaf primeiro, depois peguei os pequenos. E foi um dia, meus irmãos, não estou brincando, muita, muita tristeza lá em casa. Muita. Eu não gosto de bicho, finge que você está entendendo o meu exemplo aqui. Mas depois eu fiquei agradecendo a Deus, irmãos, porque foi uma experiência traumática, mas ajudou meus filhos pequenos a lidar já pequenos com algo que vai acontecer de forma muito mais grave na vida deles, que é o luto. E eu já conheci gente que falou assim, ai, meu cachorro morreu, eu falei para o meu filho que ele fugiu. Ou então, outro contou para mim que, uns anos atrás, olha, filho, eu encontrei um menino muito sozinho, que não tem mãe, não tem pai, nasceu de chocadeira, sei lá a história que ele contou, né? Ele apenas apareceu no mundo assim, e ele queria muito um cachorrinho. Será que a gente pode dar o Fluffy para ele? Ah, mãe, pode, que bom, que mamãe já deu. O Fluffy já estava 7 palmos debaixo da terra. A gente doura a vida para as crianças como se elas fossem de cristal. Isso é muito ruim, meus irmãos, muito ruim mesmo. Então nós choramos juntos, eles falaram palavras de despedida lá para o animalzinho, foi muito triste. Rapaz, eu quase fiquei desidratado aquele dia, de tanto chorar. Quando eu parava de chorar, eu olhava para meus filhos e chorava de novo. Mas a lição foi aprendida, que Deus é Deus mesmo na hora da tristeza. Porque mais dia menos dia, meus irmãos, eles vão enfrentar, e às vezes há crianças que enfrentam isso muito cedo. Muito cedo. Talvez algum de vocês tenha perdido pai, mãe ou um irmão, né, quando era mais novo ainda. Isso é vida. Não tem como a gente evitar isso daí e proteger exageradamente os nossos filhos disso daí. Eu já li a letra B, né? Sim. Letra C. Visto que a disciplina produz tristeza, reafirme o seu amor depois de disciplinar o seu filho. Hebreus 12, 11. Não tem não, né? Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, se ele se arrepender dos seus erros, exercite compaixão pela graça, a exemplo do que Deus faz para com aqueles que pecam e se arrependem. A compaixão segue o modelo de Deus para lidar com seus filhos e também exemplifica o padrão bíblico de restauração. Agora nós vamos, irmãos, para a letra E, não perca o trilho, certo? Onde nós estamos, voltando lá, como e quando a disciplina deve ser aplicada. Letra E, avalie biblicamente como você tem disciplinado cada filho e modifique devidamente os seus planos, certo? Isso significa o quê? Você precisa ver se você está disciplinando conforme os padrões bíblicos que nós estamos vendo aqui. O objetivo é promover a mudança. O objetivo é apontar para o padrão bíblico, certo? O objetivo é apontar para Deus como o principal que está sendo afetado por aquele pecado. Isso está acontecendo na sua vida, certo? Então, meus irmãos, todos nós já fizemos ou já tivemos gente ao nosso redor que a criança aprontava, ia aprontando, quando passava já levava uma palmada assim, né? E perdia meia coisa e voltava e ia embora. Isso não é disciplina bíblica. Nem de perto. Eu já vi isso ao vivo, no supermercado, na família, certo? Todo supermercado, por lei, tem que ter um banheiro. Leve no banheiro. Não sei quem na igreja uma vez falou para mim que levou numa só compra do mês 3 vezes a criança ao banheiro. Bem, porque leva a criança para a compra do mês também já é querer ser um aventureiro, né? Mas tá bom, tá valendo. E levou 3 vezes ao banheiro. Pronto. Ah, pastor, mas é muito cansativo. Vou voltar ao que eu falei, né? Não queria, não parisse. Não tem para onde correr, meus irmãos. Não tem caminho intermediário. Faz parte do pacote, né? Porque hoje a gente é book da gravidez,
esse negócio de mesa aniversário. Eu tinha só se eu tivesse aniversário. Agora eu quero fazer todo mês, né? Essa historinha. Modinha é triste, irmãos. Especialmente quando a gente pensa que como não compromete nosso orçamento. Mas enfim, é foto para isso, foto para aquilo, é book, é não sei o que e tal. Só que é a parte bonita da criação de filhos. Só que é a parte prazerosa. O que é a maior parte do tempo, irmãos. Mas infelizmente é de vez em quando interrompida, né, por choro, suor e lágrimas. Que faz parte também do pacote. A disciplina, letra F, não deve estar associada à ira. Acabamos de falar sobre isso. Portanto, os pais devem confessar aos seus filhos quando pecarem contra eles por discipliná-los com ira. Após a confissão, eles devem dar os demais passos para se reconciliarem biblicamente com os filhos. Tudo isso nós já vimos, estou reafirmando, irmãos, que não dá simplesmente para varrer para baixo do tapete, como se nada tivesse acontecido, né? Você pareceu uma assombração disciplinando seu filho, você saiu do controle, você precisa, infelizmente, assumir aquilo que você fez. Mesmo que os pais precisem buscar reconciliação por terem disciplinado seus filhos de modo pecaminoso no passado, a disciplina ainda deve ser aplicada, se necessário, no presente. Então, errou não significa que não vai mais disciplinar. A disciplina continua a despeito daquilo que aconteceu. Bem, nosso ponto 4 vai mostrar, meus irmãos, o que a disciplina revela, o que ela mostra. Letra A, o amor pela disciplina caracteriza os que amam o verdadeiro conhecimento. Provérbios 12, 1. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. A rejeição da disciplina distingue os estultos. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meus irmãos, eu sei que ninguém diz muito obrigado por essa palmada, meu Deus, não é isso. Mas o sábio vai dizer assim, eu entendi por que estou sendo disciplinado. Eu entendi porque eu estou passando por isso daqui. Porque Deus quer o melhor na minha vida. Deus quer mudar, expurgar o mal que eu tenho guardado, eu tenho continuado. Isso serve para nós, serve para os nossos filhos também. Letra B. A disciplina de Deus revela a profundidade do seu amor para com seus filhos, pois Ele mesmo toma a iniciativa de restaurá-los. Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Muito bem. Semelhantemente, os pais que praticam a disciplina bíblica com seus filhos revelam seu amor a Deus e aos filhos. Aplicando a disciplina bíblica, os pais dão início ao processo de restauração amorosa e exemplificam-no diante dos seus filhos. Nós acabamos de ler já Provérbios 3:12. Pais que não disciplinam seus filhos revelam ódio para com eles. Provérbios 13:24. 13. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, meus irmãos, as ideias que a televisão e os livros de educação de filhos têm passado para muitos têm que ser revistas, né? O que eu acho mais interessante, irmãos, é que muitos adultos que hoje têm essa bandeira não necessariamente foram espancados quando eram, na verdade, a minoria. Foram disciplinados do jeito que os antigos disciplinavam, tudo deu em gente, né? Ninguém virou bicho, ninguém está revoltado. Hoje todo mundo vai ligar para a mamãe no Dia das Mães, para quem ainda puder, né? E resultado, aí quando chega hoje, vão dizer assim, mas a minha criação eu não vou relar no meu filho. E aí você já vai ver o que vai dar nisso daí, tá? Porque a Bíblia não pode nunca estar abaixo da sabedoria humana. Finalmente, meus irmãos, 5. O que a disciplina alcança? Qual é o objetivo dela? Letra A. Para os pais que aplicam a disciplina, o que vai alcançar, irmãos? Ela proporciona um método pelo qual se pode expressar aos filhos desobedientes uma preocupação amorosa com a sua restauração. 2. Ela demonstra amor ao Senhor e o desejo de agradá-lo, a despeito de conveniências pessoais ou de sentimentos, ou seja,
Por mim mesmo eu não faria, mas Deus está ordenando e eu vou aplicar a disciplina bíblica. 3. Ela os levará ao descanso e a provar a alegria nos filhos treinados. Você está falando do futuro, certo? Então, no momento, irmãos, é um processo de treinamento, de mudança de comportamento. Eventualmente, você vai colher os frutos daquilo, certo? O que se é em casa, se é na praça, como diziam os antigos. Então, você vê, quando alguém lá fora diz assim, poxa, seu filho, que exemplo, viu? Foi lá em casa, que menina educada, que menino educado, certo? Aí você pode dar um leve tapinha no ombro, mas dizer assim, mas foi difícil, amigo. Foi falar 300 vezes. E eu ainda estou lá na 200 e alguma coisa, irmãos. Continua falando. Eu tenho um projeto, meus irmãos, de que as minhas noras acendam uma vela para mim todo ano. Para ver se eu entrego um homem, né, para esses casamentos. Porque é ralado você repetir, você dizer, olha, não é assim, não deixe isso aqui. Sua mãe não é sua empregada, estou ouvindo meu pai falando. Fazer as mesmas coisas que fizeram conosco, para ensinar as regras mínimas e até máximas de convivência social, né? Letra B, para o filho, esses são para os pais. Letra B, para o filho que acata a disciplina e é restaurado, o que a disciplina alcança? Olha só. 1. Produz fruto pacífico de justiça. Já lemos o texto de Hebreus 12. Conduz à santidade, mesmo contexto. Remove a estutícia do coração, a esperteza, né? A tolice. Conduz à prudência e ao entendimento. Conduz ao respeito pelos pais. Isso tudo, meus irmãos, se a disciplina é biblicamente administrada, né? Então, aqui, meus irmãos, eu sei, nós erramos, nós cometemos erros, com certeza. Talvez fomos disciplinados com erro também, né? O pai fez cada uma que eu fico pensando hoje em retrospectiva. Mas é outra época. Não havia cursos assim, irmãos, na igreja antigamente. Nada. Não houve um curso sobre namoro na minha igreja, o tempo, uma década que eu congreguei. Não houve um curso para a criação de pais ou mensagem específica sobre isso. Nós somos uma geração, irmão, extremamente informada. Ted Tripp está escrevendo os livros dele aí há 30 anos já. James Dobson está escrevendo os livros dele. Jaime Kemp está escrevendo os livros dele. Ou seja, a gente não aprende se não quer. Livros para casamento, livros para criação de filhos. E a palavra de Deus está aí com Provérbios nos ensinando há tanto tempo. Então nós temos realmente que rever, meus irmãos, se nós estamos fazendo alguma coisa de errado, é porque não queremos obedecer a palavra e não necessariamente por ignorância. É claro, em nossa igreja, irmãos, nós temos muita gente que se converteu já na idade adulta, né? E se por acaso você já passou seus filhos de aplicar isso aqui, aplique aos netos. Falamos isso semana passada também, não seja aquele avô que segue o adágio popular, né? Pai cria, os avós estragam, sei lá, uma coisa parecida assim. Isso não é, meu irmão, isso é demoníaco. Isso não é bíblico. E nem é engraçadinho. Você manda seu filho no fim de semana para casa dos avós, aí ele volta fazendo tudo ao contrário do que você ensinou. Se isso acontecesse comigo, meus irmãos, eu não mandava meus filhos mais para casa dos meus pais. Mas não mandava mesmo. Eles nunca foram para casa dos meus pais, porque moram 5.000 quilômetros, mas eu dos meus sogros. E se voltasse com mania, alguma coisa assim, eu não mandava mais não. Mas a minha sogra, ali, na chincha. Inclusive tinha autorização para bater. Para disciplinar, tá bom. Bater é feio. Tinha autorização para dar uma palmada, caso necessário. Porque esse é o papel dos avós, é replicar a educação, se for boa, que os pais estão dando em casa. Aí você chega lá para os seus pais, seus sogros, sei lá, olha, de repente seu filho está gordinho, né? Ó, ele está proibido de comer doce. Aí quando você vai pegar o menino em casa, ele está assim, mãe, comi um pote inteiro de sorvete napolitano. Mas rapaz, você estritamente falou aos avós que ele não pode comer doce. Ou que ele está de castigo sem televisão, o que quer que seja. E chega lá e feito o contrário. Aí você vai falar carinhosamente para os seus pais, seu sogro, olha só,
paizinho do meu coração, sogrinha querida. Enquanto a senhora não fizer aquilo que eu estou pedindo, eu não vou deixar ela passar mais aqui muito tempo. Ah, pastor, meu irmão, se não fizer, você vai dar murro e ponta de faca. Porque você vai ser o pai chato, a mãe chata durante a semana, certo? Ele vai querer o tempo todo estar lá com a vovó legal, porque deixa fazer tudo. E os avós aqui estão assim. Pastor, está estragando tudo o meu esquema. Ah, estou falando que eu vou ser seu avô? Tá bom. Estou oficialmente aqui cuspindo para cima. Então, marque 12 de maio, o dia mais feliz da vida da minha mãe. 12 de maio, pastor falou que não vai adular e passar a mão na cabeça dos netos, tá bom? Depois vocês me cobrem. Nina Leilinha? Vai ser Leila Júnior? Jesus da glória. Anotaram aí, meninos? Ontem eu falei para o Azaf que ele tem um filho homem, porque se tiver filha mulher, tem alguém que vai embonecar a criatura de tudo quanto é forma possível. Parênteses fechado. Quem deve receber a disciplina? Todos os filhos de Deus que não andam fielmente no seu caminho são por ele disciplinados, inclusive nós. Por que nossos filhos seriam diferentes? Né? Olha o texto que eu mencionei semana passada, irmão, Salmo 119, 75. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças... Não. Sei, Senhor, que... Não é isso, não? Salmo 119, 75, é isso? Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e por tua fidelidade me castigaste. Pronto. Por tua fidelidade me castigaste. Espera aí, castigo e fidelidade andam juntos? Pois é. Para com Deus e para nós também, irmãos. Para nós também. Certo? Então é incrível que tentam reverter isso aí na sabedoria atual. Letra B. Os filhos desobedientes precisam ser disciplinados pelos pais para o seu bem, tendo em vista salvá-los da destruição. Nós já lemos esse texto aí. E assim findamos, irmãos, a questão da disciplina, para dar aqui um laço. Pastor, eu ainda tenho muita dificuldade com isso. Meus irmãos, em 16 anos desta igreja, eu sempre disse a mesma coisa. Estou à disposição. Errei e acertei. O importante é que disciplina eu apliquei. Né? Então, venha conversar. Você, pastor, não sei que idade que começa. Pergunte a Leila, no dia que o Azaf deu um tapa na cara dela, ainda no colo. Pergunta se ele passou-se a mão na cabeça. Passou-se a mão, mas não foi na cabeça não. Certo? Disciplina não tem idade, tem dose, tem meio. Certo? Se você empurrar o mais para frente que você achar que deve, porque muito bonitinho, sei lá o que e tal, você não está ajudando o seu filho de maneira alguma. Você está perpetuando o comportamento pecaminoso e ele está lendo, irmãos. Está ok fazer isso daqui. Mamãe não falou nada, né? Mamãe não se pronunciou, papai não falou nada, então eu estou fazendo tudo certinho. Entendeu? Então é importante que a criança saiba. Outro dia passaram uma série de fotos para mim, dizendo assim, já tomou o seu anticoncepcional hoje? Eram crianças nas situações mais terríveis. Tinha uma que estava com farinha de trigo na cozinha inteira. É engraçado você ver? Tá. Você vê, menino e tal, vamos lá. Depois você senta com a criança e diz assim, olha, nunca mais você vai mexer no armário de comida. Se você fizer isso novamente, você vai ser disciplinado. Acabamos de falar em Gênesis capítulo 2. Você colocou a lei da terra. Certo? Você colocou a ordem, a norma. Aí passou uma semana, você chega em casa, lá está de novo a cozinha polvilhada. Meu irmão, calma os seus jatos. Certo? Seja o Hulk do segundo filme, autocontrolado, tudo bonitinho, menos verde. Né? Antes de limpar a cozinha, leve essa criança e discipline, porque você colocou para ela. Não é mais bonitinho. Pode até tirar foto depois para publicar, mas não dá, irmãos. Achar sempre bonitinho, como eu vejo pais achando. Aí o menino derruba a cadeira na igreja. Aí o menino faz não sei o quê.
Aí o menino, né, tá lá no bebedouro apertando a torneira, só que gosta de ver água descendo. Você acha sempre bonitinho? Essa é a criança que Provérbios fala que é a criança largada a si mesma. E aí você já sabe o que a palavra de Deus fala sobre ela, né? Bem, a parte seguinte, irmãos, do nosso estudo fala sobre culto doméstico. Eu quero já antecipar, meus irmãos, que, em primeiro lugar, isso é algo que nós não somos muito diligentes em nossa casa. Nós não temos uma periodicidade e uma constância. Nós temos muita conversa individual de investimento espiritual na vida dos nossos filhos. Sempre aproveitei o trânsito em grande parte da nossa vida com isso daí. Mas nunca foi algo periódico, algo constante. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar. Segunda coisa, meus irmãos, é que há muito aqui que são dicas. O que eu quero dizer com isso? O importante é que nós tenhamos um investimento na vida dos nossos filhos, e se o culto doméstico é aquele que você acredita que seja o melhor, inclusive os puritanos praticavam isso, você pode seguir essas dicas ou você pode ter a sua própria dica. Por exemplo, eu sei por fato que um homem aqui da igreja, um irmão aqui, usa o devocional para ter um culto doméstico semanal, toda segunda-feira, me parece, à noite, com a sua família. Então, o devocional de segunda-feira é em grupo, é a família toda, e essa é a estratégia que ele criou, ok? Ótimo! Porque você não vai ver o Diário de Oração Silenciosa na nossa apostila aqui. Porque nem existia quando isso aqui foi escrito, eu acredito. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que esses métodos aqui tem que ser um desses. É que nem aquela história, meus irmãos, da irmã que chegou para Spurgeon e disse assim, reverendo Spurgeon, eu não gosto muito do seu método evangelístico. Aí ele, né, um homem muito humilde, disse assim, irmã, tudo bem, qual é o seu método evangelístico? Aí ela respondeu, não, eu não evangelizo. Aí Spurgeon perdeu a humildade, então eu prefiro o meu. Entre nenhum e o meu, eu prefiro o meu. Entendeu, irmãos? Então você não é obrigado a fazer esses. Mas também você precisa ter algum tipo de método ou investimento planejado na vida dos seus filhos, certo? Tem que ter DR de vez em quando. Tem que ter DR, não só com a esposa, não. Com os filhos também. Para tratar questões preventivamente e corretivamente. Ok? Então vamos lá, irmãos. Culto doméstico, diretrizes e sugestões. ênfase na palavra sugestões. Além de ensinar a palavra aos seus filhos durante todo o dia, você deve também separar um momento específico para que a família se reúna, adore a Deus e estude a Bíblia. Instituir e manter a prática do culto doméstico no seu lar requer planejamento e diligência. Deuteronômio 4:9. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Número 1. Questões a considerar no planejamento do culto doméstico. Considerando que as idades dos membros de sua família podem ser as mais variadas, peça ao Senhor para ajudá-lo a determinar aquilo que será edificante para todos os que participarem do culto doméstico. Deuteronômio 6:6-7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Muito bem. Então, irmãos, uma coisa importante que eu queria destacar aqui, fugiu da minha cabeça, Sim. Lembrando dessa questão da variação de faixas etárias, etc., eu não sei se ainda tem na livraria, Davi Merck, meu professor que esteve aqui também, ele escreveu um livro que é 100 e tantas ideias criativas para o culto doméstico. Porque, inclusive, uma coisa muito difícil é manter as crianças entretidas, né, bem pequenininhas ali, e focadas naquilo que você está fazendo. Então, tipo assim, vamos crianças sentar aqui para recitar o catecismo puritano. É um tanto quanto utópico, né? A criança de 3, 4 anos não vai ter percepção daquilo lá. Precisa de mais criatividade, precisa de mais, né? Inclusive, irmãos, no nosso site, você vai lá na guia Docs, né, de documentos, você vai encontrar o catecismo puritano, sim, talvez mais adiante, mas você vai encontrar uma cópia do catecismo infantil, que meu amigo Marcos Nath, que esteve comigo agora em São Luís, fez gratuitamente e disponibilizou para quem quiser. Você pode baixar, ir em uma
copiadora dessas aí, né? Não vou fazer propaganda nenhuma não, uma dessas aí que tiram xerox e plastificam e fazer os seus cartazezinhos no formato 64 ou alguma coisa assim, para levar com seus filhos. É um catecismo simplérrimo, né? Com figuras coloridas, né? Quantos deuses há? Resposta: há um só Deus. Pastor, irmãos, você se surpreenderia como isso funciona. Catecismo funciona. E detalhe, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não é coisa de católico. Tá? Na verdade, o catecismo surge com os reformados, com os protestantes. Os católicos copiaram e depois os protestantes abandonaram. E agora está havendo um retorno, né, ao uso de catecismo. Tem o catecismo puritano, o catecismo da Nova Cidade, muito bom também, compilado pelo pastor Tim Keller e outros aí que você pode encontrar. Ok? O culto doméstico deve ser um tempo de ensino, louvor, oração, ações de graça, comunhão e encorajamento. Ou seja, tudo aquilo que você tem em um culto normal, certo? O culto doméstico deve ensinar os membros da sua família a darem de si mesmos ao Senhor e uns aos outros, à semelhança do que ocorreu nos lares cristãos em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Voltando especialmente, meus irmãos, nessa questão de como aplicar isso aí, como requer planejamento e diligência, eu estou falando aqui pensando no nosso caso. Nós estamos em uns horários mais loucos em casa. Filhos estudando em períodos diferentes, fazendo cursinho à noite, em dias diferentes, faculdade de um de noite, trabalho de dia. Como você encontrar um buraco de meia hora em tudo isso para você se reunir? Até a nossa leitura anual que nós estávamos fazendo em família, e estávamos extremamente adiantados nas férias deles, já está atrasado. O ponto aqui, meus irmãos, é que tem que se achar. Tem que se achar, né, amor? Tem que encontrar um jeito, porque você consegue reunir, às vezes, para outros motivos. Então, a gente precisa ter esse planejamento e diligência, porque talvez não seja a sua realidade, está todo mundo estudando no mesmo período, né? Está tudo certinho, mas vai ter essa loucura e a gente precisa coordenar isso. Futuramente, meus irmãos, seu filho casando e saindo, né, eu aconselho que ainda se tenha um tempo, nem que seja mensal, de reunir toda a família para cultuar o Senhor, certo? Bom plano para o futuro. Número 2, o culto doméstico deve incluir todos os aspectos da expressão e do desenvolvimento cristãos. Ele deve ter, letra A, louvor, certo? Planejem utilizar parte do tempo para adorarem ao Senhor cantando, Salmo 63, 3 e 4. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. E falando das suas obras e da sua bondade. 2, parte do tempo deve ser utilizado em ações de graça, em intercessão por assuntos específicos que afetam alguém em particular ou a família como um todo. Salmo 9, 1 e 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. Irmão, literalmente você pode pegar, se não tiver apostila, e anotar essas sugestões e começar a ticar na sua organização de um culto doméstico periódico ou esporádico, tanto faz, para ver se realmente está acontecendo. E o que você pode colocar nisso para fazer aquele momento ser interessante para as faixas etárias dos seus filhos. Separe tempo para orar por outras pessoas, líderes do governo, professores e colegas de escola, vizinhos, colegas de trabalho, líderes e irmãos da igreja, crentes que estão ao seu redor e em outros países, missionários, etc. Tudo isso requer planejamento. Se tentar lembrar na hora o que você vai fazer, irmãos, o improviso não vai lhe ajudar. Lucas 10, 2. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Muito bem. Além de louvor, letra B, deve ter instrução bíblica. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Perceba, meus irmãos, que isso não começou na vida de Timóteo, nem na sinagoga, certo? Sua mãe era judia, e nem depois quando converteu-se com Paulo. Começa com a sua avó, Lloyd, e com a sua mãe, um dos nomes mais bonitos que existe na face da terra, Eunice. E assim, irmãos, é em casa que a coisa começa. É em casa que grande parte daquilo que Timóteo iria usar depois no seu ministério, ele aprendeu. Olha que interessante. É muito bom, meus irmãos, quando nós vemos nossos filhos crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo no conhecimento da palavra. Eu publiquei ontem, irmãos, um texto do neto do pastor Warren Wiersbe, que faleceu alguns dias atrás, né? O neto dele falando que quando contou para sua filhinha, a bisneta, né, de Warren Wiersbe, que o avô havia falecido, muito triste, ele contou para sua filha, eu tinha que copiar o texto, irmãos. A menina deu uma aula de salvação, de redenção. É uma menina de 5 anos. Isso é lindo. Uma criança de 5 anos poder tentar ela pastoreou o pai com o evangelho. 5 aninhos. Falando do básico da vida cristã, da salvação, da esperança em Cristo, como o seu avô agora estava feliz por reencontrar Jesus, tarará. E ele falou assim, a gratidão do quê? Porque ele aprendeu isso com o avô dele. Né? Então, irmãos, legado. Não tem como lembrar de outra palavra a não ser isso daí. Muito bem. Número 2. A memorização das Escrituras deve ser encorajada e praticada, dando-se ênfase especial a áreas que incentivem o crescimento espiritual pessoal ou da família como um todo. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É claro que a ideia aí do pensamento hebraico é lembrar da palavra de Deus, mesmo quando não está com a palavra de Deus fisicamente consigo. 3. Quando for necessário e oportuno, ensinem e admoestem uns aos outros. Gálatas, já lemos Gálatas 6, 1 a 2, né? Então também faz parte do ensino, da instrução, certa admoestação, repreensão dentro do ensino. Então, louvor, instrução bíblica, letra C, comunhão. 1 de João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E ministério, 1 de Pedro 4, 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A palavra ministério, irmãos, significa serviço. Ministro significa serviço. Em muitas das ocasiões que você encontra na palavra de Deus, a tradução ficando entre ministro e servo, a palavra original grega é diáconos, da onde vem a função de diácono na igreja, certo? É aquele que serve. É muito interessante, irmãos, como aquilo que a gente falou hoje, o apóstolo fulano de tal, né? Ele não entendeu ainda que a palavra grega significa o enviado. O enviado é menor do que aquele que envia, não tem foco, não tem holofote, não tem nada. Há um ministro, vamos aqui, o grande ministro do evangelho. Que contradição é essa? Como é que pode ser grande e ser servo ao mesmo tempo? Ministro é servo. Diácono é servo. São todas palavras gregas comuns daqueles dias que a teologia cristã pega, né? Teologia cristã não tanto quanto contraditória, mas enfim, redundante, melhor dizendo. Pega e dá um novo significado. Mas, de qualquer maneira, irmãos, todos nós somos ministros e precisamos ensinar os nossos filhos a servirem também. Vamos detalhar isso aqui. Como servos de Jesus Cristo, separem tempo para encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros, confessar qualquer pecado cometido uns contra os outros e perdoar uns aos outros. A comunhão aqui, irmãos, está nessa expressão de mutualidade uns aos outros, certo? 2. Desenvolvam e coloquem em prática planos que permitam ajudar pessoas necessitadas. Decidam como a família pode se envolver pessoalmente na proclamação das boas novas de Jesus Cristo dentro e fora do seu país. Irmãos, aonde que nossos filhos aprendem a amar evangelismo e missões? Na igreja ou em casa? Nós estamos desde o ano passado desafiando a igreja a uma postura mais proativa, agressiva sobre evangelismo.
Você tem passado isso para os seus filhos? Você tem perguntado a eles sobre alvos evangelísticos? Porque isso não é só para os adultos, para as crianças também. Você já desafiou seus filhos a convidar os seus amigos para o grupo de vida e compartilharem? Eu fiquei muito contente, irmãos, com a iniciativa do Henrique lá na escola dele. Nossos filhos precisam, irmãos, aprender a servir desde cedo. E servir ao mundo, a principal maneira é o Evangelho. Missões. Se não fosse tão caro, eu teria maior vontade de levar os meus filhos para conhecer a base lá do André, do Ítalo, conhecer como funciona o trabalho. Mas, infelizmente, é um custo tão alto, um voo desse, né, por causa do custo da gasolina e tudo mais, que além de ser proibitivo para eu pagar, seria melhor pegar esse dinheiro se eu tivesse e doar para o trabalho de missões. Mas, irmãos, é importante que seus filhos vejam como a obra de Deus funciona. Eu realmente, na nossa última viagem, irmãos, uma das orações que eu tinha é que isso ficasse marcado no coração dos nossos filhos. Que nós não fomos fazer turismo na África. Na verdade, fomos convidados para um turismo e falamos, não, muito obrigado. O nosso objetivo lá foi fazer a obra do Senhor, trabalhar junto com o povo de Deus querido lá de Moçambique. Nossos filhos precisam ver o nosso coração na obra, servindo, ajudando as pessoas. E dentro daquilo que eles já podem fazer, eles, por sua vez, servirem também. Não serem apenas aqueles que esperam que outros façam para eles. Invistam tempo no planejamento do ministério de cada membro da família, bem como no planejamento de áreas em que a família possa ministrar em conjunto. Vamos lá, meus irmãos, nosso tempo urge. Quando realizar o culto doméstico? Determine um tempo específico para que todos os membros da família possam planejar as suas atividades e responsabilidades, levando em conta este compromisso. Efésios 5, 15 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sem planejamento é impossível, irmãos, muitas vezes. Essa é exatamente a situação que nós estamos vivendo. Com a multiplicidade de compromissos, de agendas e de horários, você conseguir reunir a família depois de algum tempo. Então, algumas sugestões para facilitar o planejamento do culto doméstico. 1. Planeje realizar o culto doméstico no final da refeição, em que o maior número de membros da família costumam estar presentes, em geral pela manhã ou à noite. 2. Então, novamente, aqui uma dica. Use o momento da refeição caso todo mundo esteja presente, certo? Então, se você tem essa reclamação de não há um momento sequer onde todo mundo esteja lá, eis aqui uma solução. 2. Planeje realizar o culto doméstico num horário em que todos os membros da família estejam atentos e livres de outros compromissos. Por exemplo, talvez queiram evitar o culto doméstico quando as crianças pequenas estão prontas para irem dormir e sonolentas. Não vão participar, não vão pegar nada. 3. Planeje uma duração razoável para o culto doméstico, dando tempo suficiente para permitir participações extras, conforme a necessidade ou o desejo. Por exemplo, o tempo gasto em cânticos, testemunhos ou oração pode ser maior que aquele gasto em estudo, especialmente para famílias com crianças pequenas. Então, meus irmãos, nós vamos agora, pastor, depois desse estudo, nós vamos fazer um culto doméstico lá em casa, igual o culto da igreja, de 2 horas. Não vai dar certo. É muito tempo, especialmente para crianças pequenas, manterem a atenção. Essa é a razão, inclusive, irmãos, porque o nosso próprio culto infantil não dura todo o culto. Não é apenas para que elas participem da congregação, o que é uma razão principal também, mas porque, ai das tias, conseguir, né, as irmãs que estão lá, 2 horas de conseguir a atenção de crianças muito pequenas. Então você tem que dosar isso aí, né? Eu não sei, aí eu confesso que eu vou pedir ajuda das universitárias. Né? Leila, Gláucia, 30 minutos, 20 minutos, alguma coisa em torno disso daí, certo? Porque criança pequena, irmãos, é que ela tem TDAH. Eu já lhe falei minha opinião sobre isso, né? Se você começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Não é TDAH não, irmão. São crianças que estão todo dia estimuladas por um monte de coisas. Aí você pega uma folha preta e branca com um monte de palavras, você quer que a criança de 3 anos de idade não dá, não rola.
É muito pequenininho, irmão, sentar para contar uma historinha de 5 minutos. Papai tocar uma música no violão, se souber, enfim. E a criança participar, maravilha. Vai crescendo ao longo do tempo, certo? Difícil é se você tiver marmanjos como eu, você vai fazer um culto doméstico de 5 minutos, eles acham que é muito. Aí tá complicado. Aí você tem que ir para o joelho no milho verde, orar, porque a coisa tá feia. Qual é mais macio? O milho verde ou o milho maduro? O verde é mais maduro, então o milho maduro. Você tem que orar, porque a coisa tá feia. Um adolescente, um jovem que não tem prazer de ficar 5 minutos com a família na presença de Deus, erramos no caminho, né? Com certeza. Muito bem. 3, não é isso? Planeje uma adoração razoável. Não, já foi. 4. Para que todos possam ter a oportunidade de se concentrar sem distrações, escolham dias e horários em que não haja pressa e pressão de outras ocupações e nem celulares ligados. Tá? Tem que adicionar aqui a apostila porque ela é antiga. 5. Planejem realizar um culto doméstico caminhando juntos e passeando, tirando proveito da criação de Deus para aprender sobre a sua glória e majestade. Sugestões que podem ser aplicadas aí. Quando realizar, letra B, em determinadas circunstâncias, isto é, doenças, emergências, outras oportunidades de ministério, proibição por parte de membros da família descrentes, etc., pode ser difícil manter a regularidade do culto doméstico. Lembrando-se de que o culto doméstico não deve se tornar uma obrigação legalista para o crescimento espiritual, pois ele tem a simples finalidade de proporcionar maiores oportunidades para que os membros da família adorem a Deus em espírito e verdade, edifiquem uns aos outros em amor e sirvam ao Senhor servindo aos outros. 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito bem. Vocês são meio longos, irmãos, mas aí a ideia geral já foi colocada, irmãos, conhece boa parte desses textos, tá? 4. Sugestões de temas e atividades para o culto doméstico. Então, veja bem, a maioria de nós, meus irmãos, não somos, né, líderes de grupo de vida, nem pastor, nem dirige nada e tal, e pensar em como fazer um culto mesmo para a criança, às vezes, vamos fazer o quê? Irmão, primeiro, não tenha problema em pedir ajuda. Segundo, não tenha problema de recorrer a determinados materiais, bons que sejam, é claro, né? E poder diversificar aquilo que você vai fazer no seu culto doméstico, ok? Mas aqui já vão algumas dicas. O culto doméstico baseado no estudo da palavra de Deus deve se aplicar a todos os membros da família e enfatizar áreas em que o Senhor está trabalhando atualmente em suas vidas. Alguns exemplos. Estudem nas Escrituras como Deus lidou com diferentes pessoas que enfrentaram problemas, perseguições, perigos, situações, etc. e decisões difíceis. Obedecer a Deus ou adquirir prestígio diante do mundo. Ser fiel ou seguir os desejos sensuais, confiar em Deus ou na sabedoria e força do homem. Esse tipo de estudo será particularmente útil quando a sua família estiver lidando com problemas semelhantes. Aqui, meus irmãos, vem o uso das narrativas bíblicas. Você estudar com seus filhos a vida de Davi, por exemplo. A vida de Davi, meus irmãos, tem grandes exemplos positivos e terríveis exemplos negativos. Então, ela casa muito bem com as crianças, com os pequenos, como perceber que um homem pecador como nós, desmistifica essa ideia de herói, né? Como um homem pecador como nós, lidou com questões, às vezes venceu e às vezes caiu. Eu me lembro uma vez que o Esdras começou a estudar a vida de Davi, e é claro, irmãos, Davi no começo da narrativa sobre a vida dele, ele vira nosso herói, né? O cara é o cara, né? Saul é o nosso cego e Davi é o top, né? Só que aí chega o fatídico capítulo de Betseba. E aí o coraçãozinho dessa criança foi estraçalhado. Porque ele era pequenininho. Porque o herói dele, né? E aí ele estava um dia participando do nosso grupo de vida, dos jovens, não lembro bem que eu estava dirigindo, e ele falou algo que eu não esqueci até hoje, né? Que naquela passagem, Davi estava agindo como Saul. Então foi bom ele perceber que a Bíblia, meu irmão, só tem verdadeiramente um herói. Né? Só tem um que realmente merece o nosso completo espelhamento. Todos os outros, meus irmãos, são pecadores como nós, que deixaram
às vezes, em boa parte, ótimos, mas mais bons exemplos, né, do que ruins. Davi, por exemplo. Davi tem duas grandes mancadas na Bíblia, talvez, que é Batseba e o recenseamento, que são registrados. Mas, de qualquer maneira, meus irmãos, essas narrativas ajudam a nós mostrarmos aos nossos filhos, e aí você tem que aplicar a vida, né? Como tomar decisões práticas no dia a dia, certo? Então, por exemplo, seu filho já está começando a chegar na adolescência, e as meninas que antes eram meninas, agora são meninas, né? Já não é tão... Não são criaturas tão nojentas como eram antes, né? Como a gente era pequenininho. Então, a visão dele de mundo está começando a mudar. Ele precisa não apenas da narrativa de Davi, mas do reforço de Provérbios capítulo 7, certo? Da mulher selvagem que está lá e como o pai sábio aconselha o seu filho sobre os conselhos e as sugestões dessa mulher. Nossos filhos precisam ser instruídos dessa maneira. Usem, outra sugestão, o manual de autoconfrontação como base para fazer estudos tópicos sobre como vencer determinados problemas. Irmãos, é a segunda vez que eu passo pela autoconfrontação. Isso aqui eu fiquei pensando, né? O tema da semana que vem, se antecipar, já me pediram umas 2, 3 vezes para fazer palestras e já fiz, outra não deu certo e tal. Eu fiquei pensando, como não lembrei disso, tem um material mastigado aqui para você abordar determinado tema, também no culto doméstico, certo? E você poder endereçar aquilo que está mais problemático, digamos assim, naquele momento na sua família. Investigue o ponto de vista bíblico sobre vários assuntos, como, por exemplo, a salvação mediante a graça de Deus, o batismo, a ceia, o céu, fazer estudos tópicos, examinem o nascimento, a vida, a crucificação, a ressurreição e a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem também estudar o ponto de vista bíblico com respeito aos problemas atuais. Por exemplo, aborto, divórcio, homossexualismo, pobreza, dons espirituais, seitas religiosas, quando for apropriado à idade e em nível de maturidade dos filhos. Esses tópicos são de grande benefício, pois a família como um todo, particularmente se estudados em conexão com acontecimentos da atualidade. Olha que interessante, irmãos. A maior parte dessas coisas aí, a maior parte das igrejas que eu conheço, diz que é responsabilidade do pastor e da igreja ensinar. E a nossa apostila está dizendo o quê? É em casa que a gente precisa abordar esses temas. Já pensou se eu perguntasse ao seu filho, o que seu pai pensa sobre o aborto? Eu acho que ele é contra. Porque a lógica diz que eu devo achar que ele é contra. Mas seu pai nunca se pronunciou sobre o aborto em casa. Né? E é algo, meus irmãos, que os cristãos não podem estar em cima do muro hoje em dia. O lado do muro, óbvio, é pela vida. Como a vida é sagrada desde a concepção. Desde a junção do zigoto ali, segundo zero da concepção, a vida é completamente sagrada. Seus filhos já ouviram você falar isso para eles? Ou estão apenas pressupondo porque todo bom crente é contra o aborto? Agora, talvez, meus irmãos, algumas das convicções que nós temos que passar para nossos filhos precisam ser mais embasadas. E aí é que vale você ver esse desafio como uma oportunidade de estudo, de crescimento pessoal. Porque de vez em quando, meus irmãos, os meninos nos mandam bolas de efeito que você... eu vou falar com você outro dia sobre isso. Aí ele sai e você Google. Como... Ou vai no dicionário bíblico, ou vai não sei o quê. Porque você não é dono da verdade, você não sabe todas as coisas. E vai chegar uma época, oxalá ela realmente chegue, que seu filho saiba mais do que você. Amém? Porque que pai é que quer que seus filhos fiquem abaixo de si? Mas que eles possam passar do conhecimento, irmãos, bíblico e das questões práticas da vida, sim, respondendo com mais propriedade até do que você. Letra B. A memorização das Escrituras é uma parte vital do culto doméstico, especialmente porque a recitação dos versículos pode promover o encorajamento mútuo dos membros da família. Quando estiverem memorizando as Escrituras em conjunto, vocês podem realizar diferentes atividades, certo?
Aqui, irmãos, são coisas bem práticas, a gente realmente precisa se adiantar, mas isso aí pode ser apenas recitar, pode ser um falar uma parte, outro falar outra, certo? Escrever. O importante é realmente sabermos textos da palavra de Deus, e não apenas a doutrina em geral, mas nunca saber como explicá-la na palavra de Deus, certo? A letra C vai falar, meus irmãos, também sobre louvor, oração e ações de graça devem ser praticados com diligência durante o culto doméstico. Sugestões para ajudar a afirmar os momentos de louvor, oração e ações de graça como parte integrante do culto doméstico. Número 1. Escolha um dia da semana para destacar os motivos de louvor e os pedidos de oração de cada membro da família e gastem tempo orando juntos. Vocês podem dar início a um diário familiar de louvor e oração. Eu já contei isso para os irmãos uma vez, irmãos, mas quando os meninos eram bem menores, na verdade isso foi ano de 2007 para 2008, nós queríamos muito tirar umas férias em família, para Margarita mesmo, né? Mas realmente não tínhamos condição. E aquela frustração, né? Porque queríamos ir, os meninos e tal, e aí? Bem, é muito bom, irmãos, quando você não tem recurso, porque aí você lembra do maior recurso que você tem. E aí nós dividimos os pedidos e demos para os meninos, e nós também começamos a orar. Campanha de oração, né? Em família. Um dos problemas, irmãos, mais básicos era a questão do passaporte. Por quê? Margarita estava bombando naquela época. Tinha mais brasileiro que venezuelano lá. Tá triste o negócio, né? Pra você poder falar espanhol, você tinha que desviar dos brasileiros, senão você não aprendia nada, né? E não tinha agendamento na Polícia Federal. E aí você vê que os meninos com os olhos do gato do Shrek, né, e tal. Ai, meu Deus, a gente orando. Aí um dia eu cheguei na casa e falei, Leila, arruma todo mundo, bora para a Polícia Federal. Vou me acorrentar, não. E aí fomos para lá, irmãos. Cheguei lá e fiquei pedindo em oração a Deus, Senhor, quem eu falo. Aí vi um rapaz escrito assim, Gentil. Falei, vou falar com esse. Era sobre o nome dele. E aí eu fui falar com ele, falei, meu querido, olha só, eu tentei agendar pela internet, mas a data disponível, a data que a gente já está quase voltando da viagem, é as férias dos meninos, não temos como ir em outra data, tal e coisa. Ele olhou para mim, olhou para os 3 gatos do Shrek, para Leila, né? Eu saí com os meninos para ficar assim, eu estou brincando. E meus irmãos, primeiro milagre, ele nos atendeu e entregaram os passaportes em tempo recorde. Os recursos financeiros apareceram. Eu sei que esses eram 2 pedidos, havia um terceiro que eu não lembro qual era. Talvez alguma coisa com carro, não lembro mais. Eu sei, meus irmãos, que a cara desses garotos, quando viram seus pedidos de oração atendidos, era melhor do que no Brasil não é manhã, noite de Natal. É muito bom, meus irmãos, você ver os seus filhos participando dos desafios, espiritualmente, dos desafios da família. Estar participando daquilo que está acontecendo, que pode ou não, diante da resposta de Deus. Naquele caso, foram 3 sims. Houve outros que foram não. E assim Deus vai nos abençoando e os nossos filhos sabem de onde está vindo a bênção sobre a nossa vida. Muito bem. Irmãos, a minha esposa me aconselhou que hoje nós encerrássemos mais cedo, porque é Dia das Mães, né? Muitos vão ainda preparar algumas coisas e tudo mais para almoço em família, e eu vou bagunçar a escala da equipe ministerial aqui e terminar a lição 17 na semana que vem, ok? Depois a gente vai ter que se rearranjar lá, como vamos fazer. Então, o que está faltando aqui para o nosso estudo? Falta isso e um tema muito bom, que é o final, um plano global para criar filhos, ok? E encerraremos na página 312. Ainda temos 8 páginas pela frente, ok? Amém, meus irmãos? Então, volto a repetir. Uma das coisas, meus irmãos, mais abençoadas que Deus colocou na minha cabeça é que meus pais não precisavam ser o meu padrão último de criação de filhos. Se papai e mamãe
Se vocês assistirem, os amo de paixão, mas tal e qual eu, vocês erraram algumas vezes. Mas fizeram o melhor que puderam diante do investimento que tiveram. E eu, minha irmã e meu irmão, saiu tudo gente, não saiu nenhum bicho. Então, em grande parte, eles acertaram. Mas eu tive o privilégio, irmãos, eu e Leila, de conviver no seminário muito de perto, com gente que vivia em enorme parte tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Eu pude ver sendo vivido os livros que eu lia. E eu perguntava, várias vezes, sobre por que isso, por que aquilo e tal, e ia aguardando. Não só sobre essa área, mas sobre muitas áreas. Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Você é Maria de primeira viagem? Pergunte. Se intere. Você é Maria de terceira, quarta viagem, mas acha que tem coisas que você poderia melhorar? O mesmo conselho. Porque, meus irmãos, nossos filhos são realmente um investimento incalculável para o futuro. E apesar de que nós vamos errar, isso não deve ser desculpa para que possamos errar. A gente precisa revisar nossas estratégias, nossos passos que estamos fazendo. Alguém disse para mim assim, poxa, eu não era crente, eu errei muito com o meu primeiro filho. Não vou fazer a mesma coisa com esse agora, me disse há um tempo atrás. Bem, às vezes nós já éramos crentes e erramos assim mesmo. Então a gente precisa realmente, meus irmãos, mesmo que tardiamente, rever nossas ações, e mudar, às vezes, atitudes que estamos tendo dentro de nossas casas. E eu encabeço a fila também nesse autoexame. Semana que vem terminamos, irmãos, que Deus possa nos abençoar em sermos formadores de uma geração realmente piedosa e temente ao nosso Deus aqui em nossa igreja. Amém? Oremos. Deus querido, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ser o que já tu és, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas dos pais, das mães em especial no seu dia aqui representados, e aqueles que um dia ainda serão. Ajuda-nos, Senhor, a viver exatamente aquilo que Israel falhou. Ó Deus, como enche de temor o meu coração em ver tantos avisos que Israel recebeu. Como ele cantou que faria isso, como na prática fez exatamente o oposto. Falhou em transmitir piedade e amor e temor ao Senhor à próxima geração. Ajuda-nos, ó Deus, a não errarmos, e não errarmos inclusive naquilo que vimos hoje, na questão da disciplina para os nossos filhos. Mas muito mais que a disciplina corretiva, mas também a disciplina do acompanhamento preventivo, do investimento na vida deles. Abençoa, Deus, nosso domingo e esta noite aqui celebrando o Senhor e ouvindo a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.